Olá, alunos, tudo bem? Hoje, na nossa videoaula de Química, nós vamos falar sobre a introdução à estrutura atômica, disponível no capítulo 5 das páginas 56, 57 e 58 do livro de vocês. Para a gente iniciar a história e a evolução do átomo, a gente precisa falar um pouquinho da natureza elétrica da matéria. Mas lembrando que, na aula passada, eu falei um pouquinho sobre o modelo atômico do Dalton, né, e a teoria atômica dele. Então, ele dizia que a matéria ela era formada por átomos e esses átomos eram indivisíveis e maciços, então não era formado por nada dentro dele. Aí, por volta do século XIX, alguns cientistas realizaram vários experimentos que mostravam que os gases eles poderiam se tornar condutores elétricos se eles fossem submetidos a baixas pressões. Então, de que maneira que eles fizeram esses experimentos? Eles utilizaram uma ampola de vidro, né, que ele é conhecido como tubo de raios catódicos, que é ligado a uma bomba de vácuo, que é esta daqui de baixo, que faz diminuir a pressão interna. E aí, nas duas extremidades aqui da ampola, né, de vidro, a gente consegue perceber que elas são metálicas, estruturas metálicas, que a gente chama de eletrodos, né? E esses eletrodos, eles são ligados sempre a uma voltagem, que pode ser normalmente uma bateria. Quando a pressão interna, né, dessa ampola de vidro chega a ser 1/10, pelo menos, da pressão ambiente, eles conseguiram observar que o gás que estava entre esses eletrodos passava a emitir uma luminosidade aqui dentro, tá? E aí, a partir dessa descoberta, o Thomson, em 1897, ele faz a descoberta da primeira partícula subatômica. E de que maneira, né? Ele utiliza esse mesmo tubo de raios catódicos e esse tubo, vocês conseguem perceber aqui na imagem, que o fluxo de elétrons ele vai sempre do cátodo, que é o lado negativo, para o anodo, que é o lado positivo. E toda vez que faz esse fluxo, né, de elétrons neste tubo, ele produz uma fluorescência, que é essa fluorescência aqui de dentro, que é devido ao choque dos elétrons, que sempre partem do cátodo com os átomos do vidro da ampola. E aí, a partir disso, né, ele conclui que os raios catódicos são, na verdade, constituídos pelo fluxo de partículas menores que o átomo e que essas partículas seriam negativas, que ele deu o nome de elétron. E aí consegue, portanto, aí derrubar, no primeiro momento, a teoria atômica aí do Dalton. Aí o Thomson propôs um novo modelo, né, de átomo, que, segundo ele, deveria ser formado por uma esfera de carga positiva que possuía elétrons anexados. Por que teria que ter uma carga positiva e com esses elétrons anexados? Porque a gente sabe que o negativo atrai o positivo e vice-versa. E dessa forma, a carga elétrica de um átomo ela seria nula, né? Porque a carga negativa compensaria a carga positiva da esfera. Já quem conduziu a descoberta dessa partícula positiva foi o Goldstein. Esse cientista, ele também estudou, né, esses raios catódicos e ele faz a descoberta dessa carga a partir dos experimentos aí do Thomson. E ele deu o nome dessa carga positiva de próton. E aí, nós tivemos participação também de um cientista bastante famoso, né? Conhecido como Rutherford. O Rutherford, ele realizou um experimento que descarta totalmente aí o modelo atômico da esfera rígida
maciça do Dalton. Então, ele derruba essa teoria através deste experimento aqui que eu coloquei imagem para vocês, que representa o seguinte. Então, ele numa fina, né, folha de ouro, uma finíssima folha de ouro, né, que essa está representada aqui pela lâmina, ele lançou pequenas partículas portadoras de carga elétrica positiva, que seriam essas partículas alfa. A partícula alfa, ela é radioativa, então ela saiu de um elemento daqui de dentro radioativo. Como ele fez bastante estudo sobre a radioatividade, vai ser assunto para a gente tratar um pouquinho mais à frente. Mas essas partículas alfas, então elas são de carga positiva. E para saber se qual que era o objetivo dele, né? Saber se essas partículas, elas atravessavam em linha reta ou eram desviadas. E aí o que ele fez? Ele usou uma tela, né, que é essa tela aqui ao redor, que é feita com material apropriado. Esse material apropriado seria fluorescente. Por quê? Porque ele iria emitir uma luminosidade se ele fosse atingido por uma partícula alfa. Então, aqui vocês conseguem perceber a partícula saindo do elemento e indo em direção a essa tela aqui que ele colocou. E a gente consegue perceber que atravessa sim, né? Então, essa experiência mostra que a maioria das partículas alfa, elas atravessam em linha reta. Então, se elas atravessam, a gente pode concluir que os átomos não poderiam ser maciços, né? Pois se eles fossem, no caso, maciços, as partículas alfa aqui, elas não iriam atravessar essa lâmina aqui fina de ouro. Então, ela seria barrada, certo? Aí nós temos os modelos atômicos do Thomson e do Rutherford, já que foram os dois que conseguiram aí comprovar que o átomo não era maciço e nem indivisível. O primeiro modelo, que tem a imagem aqui para vocês, é o modelo atômico de Thomson, ou o modelo de Thomson, né? Ele é conhecido como modelo pudim de passas. Por quê? Então, a gente percebe que a esfera toda ela é positiva, com os elétrons anexados negativo, que parece umas uvas passas em um pudim quando desenformado. Por isso que ficou conhecido aí como modelo pudim de passas. Já no segundo modelo, que é o do Rutherford, ele ficou conhecido como modelo do sistema solar, porque o Rutherford, a partir do experimento dele com a radioatividade de partículas alfa, ele consegue concluir que o átomo ele possui um núcleo e esse núcleo ele apresenta partículas positivas, que seria o próton, e ao redor do núcleo teria a eletrosfera com os elétrons girando negativamente ao redor deste núcleo. A massa, a maior quantidade da massa total do átomo estaria presente aqui no núcleo, né, deste átomo, e a menor massa estaria presente na eletrosfera do átomo. E este modelo, por que ficou, né, conhecido como modelo do sistema solar? Porque o núcleo representaria o Sol e a eletrosfera com os elétrons representaria os planetas do sistema solar. Então, os dois modelos são bastante referência para o nosso modelo atual do átomo. Óbvio que nós vamos estudar aí nas próximas aulas o modelo mais atual, que não é ainda o do Rutherford, né? Mas tem um modelo mais atual e que vai ser assunto das próximas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail ou mandar um WhatsApp. Valeu, até a próxima!